Toda segunda-feira o Acontece Paraná fala de mercado de trabalho. E uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho mostrou que a presença de mulheres em cargos de liderança aumenta o resultado das empresas. Eu conversei com a Tatiane Habib, gestora de comunicação de uma empresa de tecnologia que tem só mulheres em cargos de gestão. Tatiane, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, mostrou que a produtividade das mulheres em cargos de gestão chama a atenção, né? Essa é uma constatação do mundo corporativo? Sim, as mulheres em cargos de liderança hoje é um debate muito forte, muito discutido, e esse debate vem gerando esse crescimento das mulheres dentro das empresas, né? Então, e as pessoas também vêm reconhecendo a importância da mulher dentro do mercado de trabalho, seja ele de tecnologia ou qualquer outro que você veja, né? Que você procure. Então, é muito importante, sim, a visibilidade das empresas também é muito importante para esse número continuar crescendo. Mas nem sempre foi assim, né? Não, essa discussão sobre mulheres no mercado de trabalho é algo bem antigo, e quando eu digo antigo, desde a segunda Revolução Industrial, né? Onde as mulheres começaram a lutar em questão de direitos trabalhistas e em questões de voto também. Então, mas ela não é nada que evoluiu muito. A gente tem um caminho muito longo pela frente para conseguir fazer com que as mulheres cheguem num nível de cargo e salário igual ao dos homens. Quais são as maiores resistências que a gente tem hoje no mundo corporativo em colocar mulheres em cargos de gestão? Atualmente, o maior problema é a maternidade. Muitas mulheres que se encontram grávidas ou que acabaram de dar luz encontram muita dificuldade em se restabelecer no mercado de trabalho. Algumas empresas ainda têm a mentalidade, por mais que seja proibido por lei, realizar uma demissão de uma mulher que acabou... Tem uma estabilidade ali, exatamente, um pouquinho, né, de tempo depois. Sim, e muitas empresas não respeitam e acabam demitindo mesmo assim. A dificuldade de entender que uma mulher que é mãe, ela tem um espaço profissional dela que é de direito, mas ao mesmo tempo existe um problema muito grande em dividir a vida delas pessoal e profissional, né? Tem algum problema com o filho, você precisa ir embora rápido para resolver. As pessoas ainda não conseguem ter essa mentalidade de que o filho é tão importante quanto o trabalho, não é que ela tá dando preferência para um para outro. E para mulheres que não ter filhos é fazer gestão de homens, né? Muitos homens têm dificuldade de lidar com gestoras mulheres, e isso também é um preconceito bem difícil. E por que os homens têm essa resistência? Ainda existe essa resistência de ser, por exemplo, do homem ser mandado por uma mulher? Existe, e às vezes é até inconsciente, não chega a ser algo que eles percebem, mas vem muito de um machismo mais enraizado, um machismo mais escondido, de brincadeiras que acontecem no ambiente de trabalho. Se ela é muito incisiva numa questão, ela não está sendo só profissional, ela está na TPM. Diversas brincadeiras que ficam escondidas, mas que são de certa forma machismo e preconceito contra a mulher, e surgem nem sempre só de homens, mas na maioria dos casos de homens. E como lidar com esse tipo de brincadeirinha, com esse tipo de situação no ambiente de trabalho? Sempre com profissionalismo, né? Você tem que ajudar a reeducar esse tipo de comportamento. É muito importante, quando acontecer esse tipo de brincadeira, você conversar com a pessoa que está fazendo isso. Seja um colega homem ou uma colega mulher, sempre lembrar que algumas brincadeiras, elas são sexistas, elas são machistas, e isso pode contaminar toda a equipe, né? Ainda mais se tiver uma equipe muito masculina. Então sempre sentar para conversar e falar: olha, só porque eu estou sendo incisiva, eu estou te pedindo alguma demanda, eu não estou brava, eu estou na TPM, eu estou no meu local de trabalho exercendo minha voz de gestora. Então, conscientizar, conversar é sempre o melhor caminho. Você disse que há muita resistência por parte de homens, mas também há resistência por parte das próprias mulheres. Às vezes tem uma outra mulher
num cargo de gestão, num quadro acima do seu, mandando literalmente, né, no ambiente de trabalho? A mesma questão do preconceito masculino. As mulheres também são machistas, então, e isso também está enraizado de uma cultura machista. Às vezes as próprias mulheres têm comportamentos preconceituosos com outras mulheres e não percebem. Então, acontece bastante e a maneira de você mediar é a mesma. Você dá para conversar e dentro do ambiente de trabalho onde se encontra muitas mulheres é você apoiar as outras. Né? Todas sabemos como é difícil se manter no mercado, principalmente de tecnologia, no caso da Gator, que é muito masculino. Então, os homens você conscientiza e as mulheres você também coloca pra cima, ajuda, empodera pra esse tipo de coisa não acontecer. E a gente sabe, por exemplo, que os homens eles têm quase um código de ética, que um apoia mais o outro, né? Eles têm essa coisa do corporativismo masculino, né? As mulheres têm isso entre elas? Ou é também cultural, ainda não tem isso? Precisam se conscientizar sobre a valorização da sororidade entre elas dentro do ambiente de trabalho? Não acontece, não só dentro do ambiente de trabalho como na vida pessoal. Sororidade é uma coisa que vem sendo trabalhada. A gente ainda não chegou, a gente não conseguiu chegar no mesmo patamar masculino onde eles se apoiam muito. A gente está caminhando para algo muito nesse sentido, mas infelizmente algumas mulheres ainda se incomodam com algum tipo de comportamento da outra, seja pessoal. Tem uma explicação organizacional? Olha, não tem. Esse comportamento? Não tem. Infelizmente, é cultural e é muito antigo, né? As mulheres, elas disputavam homens, o homem era o benquisto, o homem era o que todas elas desejavam. Então, isso é uma coisa que tá muito enraizado mesmo na gente. E a gente tá tendo que fazer essa desconstrução. E não é específico de uma ou de outra. Todas nós carregamos isso de uma certa maneira ainda. A diferença entre umas e outras é que algumas já entenderam e estão tentando desconstruir essa visão. Outras ainda estão com uma certa resistência, mas sempre se ajudando. Eu acho que todo mundo consegue entender qual que é o problema em si, como que a gente pode nos ajudar para isso parar de acontecer e a gente passar a se apoiar. E como foi no seu caso a chegada até um cargo de gestão? Você é mulher, você passou por isso. Como é que foi o teu caminhar até o cargo de gestão? Eu sempre gostei muito de time, de pessoas, de equipe. Eu sempre achei que para minha evolução profissional era muito importante trabalhar com outras pessoas. E eu percebi que ao longo do tempo eu queria fazer gestão não só de pessoas, mas gestão de comunicação mesmo. E foi um árduo caminho, foram quase 10 anos de experiência na área de comunicação. E já aconteceu de tudo, desde lidar com preconceito de homens até lidar com preconceito de gestores, de gestoras também. Então esse caminho ele é difícil. Para mim o importante hoje é estar numa empresa que confia no meu trabalho, que sabe que eu sou uma profissional e que eu posso entregar o meu melhor e que esse melhor vai trazer frutos bons para a empresa, não só para mim. E a confiança desse trabalho fez toda a diferença, né? Então... A confiança que você diz, seus superiores. Meus superiores, exatamente. Os sócios da Gator, a Niviane Ruda, que o Francisco Ferreira, que são os sócios da Gator. Então, eles confiarem no meu trabalho, tanto um homem quanto uma mulher, né? Os dois pesos. Confiarem no meu trabalho e para verem como é importante você confiar no potencial da sua equipe, no potencial das pessoas que estão trabalhando para a empresa crescer. E eles me chamaram para fazer toda a implementação da área de marketing. E desde então, 100% confiança no meu trabalho. E eu acho que isso é o mais importante para mim. Você está na área de comunicação, você é gestora de comunicação. Isso. Né? Primeiro, o que faz um gestor de comunicação? Ele é bem amplo, né? A gente tem... Comunicação é uma área muito ampla. A gente tem a comunicação interna com os próprios colaboradores. É tão importante dentro da empresa você ter uma comunicação muito bem estabelecida quanto fora, né? Então, você saber